Não perca a calma e não seja desatencioso. Nas situações estranhas, seja o primeiro a conservar o refinamento, a confiança e a liderança consciente. Lembre-se de que quem está no poder está observando. Os esforços e executivos energéticos, entusiastas e diretos de hoje podem trazer recompensas materiais amanhã. O sucesso depende de bom senso, lógica e de solucionar os problemas construtivamente. Se você conservar os objetivos em mente, será um dia memorável. Capítulo 13, número 9, 0. Conclusões. Atributos positivos: compaixão, empatia, arte, fé, generosidade, compatibilidade, bravura, ternura, voluntariedade, tolerância. Negativos: amargura, fanatismo, egoísmo, ciúme, indiscrição, inconstância, frieza, decepção, covardia. Correspondentes: letras I, R. Número ímpar: receptivo, agressivo. Disposição: cordial, afetuoso, filosófico. Números 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108. Cor: açafrão, laranja, amarelo, ouro, gema, opala. Cristais: amonita. Vegetação: azevinho, magnólia, botão de ouro, carvalho, plátano. Alimentos: leite, queijo, carne de boi, geleia. Instrumentos da pelo musical: violino, tenor, sinfonia. Nota musical: ré agudo. Planeta: aura. Influências de todos ou nenhum mês: setembro. Dias de nascimento: 9, 18, 27. Dia da semana: segunda-feira, só, sexta-feira. Com amigos: números de compatibilidade geral: 5, 6, 9,1. Artístico: 3, 8. Negócios: números de incompatibilidade: 4, 7. Nota: quando o indivíduo tem o desafio do número 9, tais descrições passarão de positivas a negativas até que o desafio seja equilibrado. Por favor, certifique-se de ler o significado do número desafio. Desafio do número 9 é do 0. Nota: o número 9, o maior número, ao ser subtraído de outro número, não pode continuar 9. O número 9 jamais é encontrado como número desafio. O 0 é sinônimo do 9. O 0 é na verdade o desafio do significado do número 9. A interpretação numerológica do número 9 é conter todos os ingredientes de caráter dos números 1 a 8. O 0, quando acrescido a um número, 20, 30, 40, etc., ele vê a interpretação do número de um algarismo ao aperfeiçoamento de seu significado. O 0 requer que os números 1 a 9 acrescentem convenções práticas e responsabilidades humanitárias e universais ao seu significado. O desafio do 0 pode ser igualado ao desafio do número 90. Desafio do 0. Este é o desafio à compreensão individual das emoções e da fragilidade humanas. O portador deste desafio nasce com a maturidade de uma alma velha, é filosófico e tem mais oportunidades do que a pessoa média. Portanto, tem opção pessoal imediata. Tem a capacidade de saber o que está errado, como repará-lo, e também grande potencial de compaixão, empatia e de solucionar problemas beneficentes. Não é desafio facilmente identificável. O número do subdesafio talvez seja mais fácil de detectar. O portador devia ler todos os significados dos números desafio anteriores, pois o desafio 0 abrange os todos de uma vez quando desequilibrado. Ou, quando equilibrado pelo intelecto, o desafio 0 não compreende quaisquer outros. O 9 é o desafio à responsabilidade do indivíduo consigo mesmo e com o mundo que o cerca, contém os extremos do egoísmo e do despojamento. Na juventude, os adultos podem ter esperado demais destes jovens, mais do que eram capazes de compreender ou atingir. De modo geral, estas crianças nascem de pais que já ultrapassaram a idade média de ter filhos. Em certos KSOS, são os filhos do meio de famílias numerosas, que trilham a corda bamba porque têm que prestar obediência aos irmãos mais velhos e dominadores e bancar o pai para os irmãos mais jovens. Uma doença séria pode tê-los hospitalizado ou deixado sob a assistência de adultos em casa.
Estas crianças foram solicitadas a compreender sérios problemas pessoais ou os altos e baixos emocionais do parentes mais jovens ou mais velhos que os cercavam. Os pais podem ter negligenciado sua responsabilidade com estas crianças, voltando a ser infantis, ou elas, em razão da morte dos pais, tiveram que se defender sozinhas. Em consequência disto, ficaram mais velhas do que sua idade cronológica, precoces senhoritas ou rapazes que jorravam sabedoria e ouviam com muita atenção. Quando pré-adolescentes e adolescentes, são solitários. Podem ir de turma em turma em sua busca de modelos de desempenho ou de pessoas exemplares de uma arte ou um ofício. Apaixonam-se à distância, têm dificuldade com os relacionamentos íntimos e, com muita frequência, apaixonam-se pela paixão. Os novel têm tanto a dar que não conseguem dá-lo apenas a uma pessoa, ou então afundam-se nas necessidades do amante. Os jovens número 9 podem assumir responsabilidades, tornar-se líderes de grupos e anular-se em prol do bem-estar de seus iguais. Quando adultos, continuam a dar mais do que recebem ou então enfrentam um mundo com egoísmo. Os 9, inconscientemente, sentem-se privados das alegrias sonhadas da juventude e tentam permanecer jovens para sempre. Costumam desposar indivíduos ou jovens mais velhos e mais cultos, indivíduos mais carentes. Ou servem à comunidade, ou vivem às custas do Estado, são calouros ou almas velhas. À medida que os portadores deste desafio envelhecem, vão ficando mais à vontade com seus potenciais e capacidades. O portador do desafio 0 sente satisfação profunda em sacrificar as ambições em prol de terceiros ou desistem inteiramente de se relacionar com os outros. Quando assola-dos por desilusões emocionais, o ponto de vista amplo do número 9 reduz-se ao de um 0 involuído. A filosofia do portador do desafio 0 tem raiz na observação: eu tinha pena de mim porque não tinha sapatos, até que vi um homem sem pés. No extremo mais negativo, o desafiado 0 não tem quaisquer sentimentos. O desapaixonado portador do desafio 0 é colega frio e inimigo excelente. Como o 9 compreende as emoções mais profundas dos outros, usa, quando magoado, toda a sua profundidade para apertar os botões do adversário. Pode até ser sádico. É difícil entender as mudanças que ocorrem num número 9, pois é um ator matreiro que pode parecer preocupado com os outros quando, na verdade, está pensando em si mesmo. Quando equilibrado, o 9 tem a capacidade de enxergar além das necessidades imediatas para compreender os problemas alheios. O portador do desafio 9-0 sabe inconscientemente que lá vou eu, com a graça de Deus. Este indivíduo nasce com a consciência de que apenas algo superior à humanidade tem o direito de julgar outro ser, a menos que o indivíduo se sinta logrado. A filosofia equilibrada dos portadores do desafio baseia-se no amor e sentimento impessoais, dignos de um desempregado que vive por conta do Estado, pelo sofrimento humano. Estes indivíduos devem aprender a compreender as diferenças entre ser caridosos e agir sem piedade. Em outras palavras, os portadores do desafio 0 devem aprender a não achar que todos são carentes. Quando agem do ponto de vista da piedade, suas boas ações costumam resultar em bumerangues emocionais. Os portadores do desafio 0 podem emergir suas personalidades para satisfazer os desejos ou compensar as fraquezas que veem nos outros. A intuição dá aos portadores deste desafio o talento superior de saber aquilo que os outros a miúde não sabem de si mesmos. Em virtude das experiências da infância, os portadores deste desafio sentem que as questões materiais são tratadas em nível diferente daqueles utilizados para lidar com aborrecimentos emocionais. Sentem a dor alheia e esquecem suas próprias necessidades materiais. Quando assistem a um filme, envolvem-se emocionalmente. Se alguém se machuca, sentem a dor e identificam-se com as imagens. Os 9 choram ou riem, e seus corpos reagem de modo pertinente. Podem estar exaustos ao sair do cinema, e são incapazes de livrar-se da experiência de um mero entretenimento. Os livros, os filmes e todos os outros meios de autoexpressão tocam o coração dos portadores do desafio 9-0. Nascem com cultura e resposta absoluta a todas as formas de arte, ou desenvolvem esta forte tendência posteriormente.
Quando constatam que ninguém vê a humanidade com seu estilo romântico e suas capacidades emocionais, os portadores do desafio zero podem tomar o rumo do distanciamento. Em consequência de rejeição, mágoa ou experiências com companhias superficiais, protegem-se contra a resposta emocional, produzindo assim, a miúde, uma reação oposta extremada. A caridade começa em casa pode tornar-se seu credo. Quando equilibrados, estes indivíduos desafiados sabem que os problemas da vida diária, mesmo que lhes corroa a energia, não vão matá-los. Têm a força e a sabedoria para lidar com qualquer coisa que a vida lhes apresente. Compreendem que as pessoas e a vida evoluem em cadência irregular e que não podem salvar a humanidade inteira. Em vez disto, concentram-se no fortalecimento de sua capacidade de fazer tudo o que podem. Porém, o acúmulo dos problemas de sobrevivência e as tentativas de equilibrar todos os desafios de uma vez podem levá-los ao extremo oposto. Os portadores do desafio 09 resolvem seus problemas enquanto dormem, e por isso as práticas de um sólido preparo físico são fundamentais para conservar boa saúde e equilibrar este desafio. As épocas de estresse podem ser indicadas por insônia, pressão alta, problemas cardíacos ou apatia emocional. A natureza excessivamente compassiva dos portadores deste desafio pode levá-los a tal nível de energia que lhes impossibilite solucionar os problemas materiais. A tempo, constatam que levam as coisas mais a sério do que a média dos desafiados. Estes indivíduos podem usar sua intuição e discernimento soberbos para mitigar o estresse quando estão sobrecarregados. Os portadores do desafio zero podem também ser masoquistas. Se, quando crianças, foram expostos à dor, solidão ou às autoridades sádicas, podem achar difícil livrar-se do hábito de sofrer. Quando despertos, entretanto, têm a capacidade superior de saber quando e como livrar-se de comportamento inaceitável. Chegam a determinado ponto de evolução que os equipa para aceitar seus próprios problemas e modificar o comportamento. Estes indivíduos podem perceber intuitivamente a tolice dos indivíduos gananciosos, egoístas e desumanos e tomar as providências devidas para se afastar de tais companhias. O desafio zero pode oscilar de um a outro dos seguintes extremos até que seja identificado e tenham início novos hábitos que impersonalizem as emoções de seu portador e o instigue a fazer escolhas e mudanças. Muito despojado ou muito egoísta. Muito arejado mentalmente ou muito fanático. Muito melodramático ou muito inexpressivo. Muito satisfeito ou muito descontente. Muito possessivo ou muito liberal. Muito desapaixonado ou muito romântico. Muito compreensivo ou muito rígido. Muito caridoso ou muito ganancioso. Muito valente ou muito covarde. Muito volúvel ou muito leal. Muito provinciano ou muito culto. Muito obstinado ou muito receptivo. Muito dedicado ou muito displicente. Muito vingativo ou muito clemente. Desafios físicos do número 09. Os desafios afetam a saúde física e também a mental. A química do corpo se altera quando os indivíduos estão estressados, e quando não sabemos o que é bom para nós, nossas mentes detonam hábitos ansiosos, zangados ou frustrados. Quando nos maltratamos, adoecemos. A atitude do indivíduo envia mensagem ao cérebro, que diz ao corpo para gritar por socorro. A fim de atrair atenção para sua doença, as pessoas costumam adoecer ou formar hábitos negativos. Os numerólogos acreditam que a doença e o bem-estar dependem de atitude, e os desafios indicam as atitudes que resultam de sentimentos carentes. Quando não nos sentimos carentes, sentimos-nos bem equilibrados e não imploramos a atenção dos outros. Essencialmente, se os desafios da personalidade estiverem equilibrados, a química do corpo também estará equilibrada, sendo, portanto, pequeno o risco de doença mental ou física. Os números do desafio indicam as maneiras pelas quais as pessoas inconscientemente se punem por não serem conscientemente boas consigo mesmas. Esta lista de doenças e hábitos negativos relaciona-se com o desafio do número 90.
Problemas nas costas, gripe, problemas ósseos, ciúme, bronquite, problemas nos joelhos, problemas de celulite, problemas pulmonares, problemas nos olhos, pneumonia, problemas glandulares, índio de margota, problemas nos seios, febre do feno, paranasais, dores de cabeça, gagueira, parada cardíaca, doença venérea, erupções, verrugas, para equilibrar o desafio do 9-0 e trazê-lo à tona enquanto talento. O primeiro passo para equilibrar o desafio é sentir-se livre para dizer, preciso ser necessário. Selecione as prioridades e lembre-se de que você tem bons motivos para seguir seus sentimentos. Lance mão de suas ambições agora. Refletir sobre os empecilhos da juventude não amplia seus horizontes. Seja decisivo e receberá respostas positivas. Você tem capacidade para enxergar todas as opções. Analise suas prioridades. Encontre um ângulo vantajoso a partir do qual você possa cultivar sua compaixão, solidariedade e desejo de se elevar. Você terá dificuldade em se expandir e crescer se estiver emaranhado em metas puramente comerciais ou casos amorosos pessoais. Seus ímpetos devem levá-lo a um meio repleto de pessoas que compartilhem dos seus desejos de servir à humanidade e possam ajudá-lo a apurar seus talentos. Procure as pessoas que exemplifiquem qualificação, qualidade e propósito, é junto delas que você deve ficar. Abra o seu coração para combater o impulso de ser possessivo. Você não pode ficar amarrado às necessidades puramente domésticas ou comunitárias. Você tem capacidade para estabelecer o exemplo a ser seguido por outros. Mas não se sinta carente se seus alunos porventura se tornarem seus professores. Isto é uma grande honra, e o crédito maior será seu. Dê destaque, nos seus planos semanais, ao seu amor pela cultura. Vá ao teatro, a uma galeria de arte ou leia um romance clássico. Você nasceu benfeitor e zelador, e sua maestria renderá vários bis. Entretanto, se sofrer por sua arte ou pelos carentes do mundo, você pode acabar no papel principal do drama. Este tipo de atitude é reflexo dos conceitos errôneos da juventude. Lembre-se de que você é capaz de interpretar Shakespeare sem ter que passar diariamente pelos mesmos apuros de Romeu e Julieta. Abandone os relacionamentos e as ambições passadas quando perderem a utilidade. O crescimento exige mudanças. Dê a você mesmo o conselho que daria a uma pessoa em necessidade de expansão. Não confie nos outros, mas ignore as suas inspirações íntimas. As discussões são proveitosas até certo ponto, pois chegará a hora de analisar o que foi dito e tomar providências pessoais. Ontem passou. Você é a soma das suas experiências vitais e do seu eu intuitivo hoje. Se não se abrir, vai asfixiar-se com os compromissos. São seus direitos inatos a independência, a sensibilidade com os outros, o otimismo, as tradições, a sensualidade, a responsabilidade, a inteligência, a força vital para solucionar problemas e a compaixão. Reconheça em você mesmo as qualidades positivas dos números 1 a 8. Busque o espaço adicional de que você precisa. Concentre-se em suas ideias pessoais sem perder de vista os compromissos domésticos e comerciais de longo prazo. Não é preciso ser impulsivo. Faça o que precisar fazer. Faça suas escolhas, pague as dívidas e leve vida fiel aos seus desejos e propósitos. Reconheça-se um humanitário compreensivo, sábio e filosófico que merece controlar as respostas emocionais, escolher seu próprio estilo de vida e ir muito além de seu direito inato. Automotivação. Juventude. Quando criança, o impulso que o número 9 sente é o de ser afetuoso, empático e cioso de suas circunstâncias. Quando repreendida, esta criança compreende os sentimentos da autoridade, torna-se emocional e pede muitas desculpas ou, então, joga toda a culpa no acusador. Esta criança precisa de amor, de interações sociais sensíveis e do senso de ser necessária. O jovem número 9 é bondoso, atencioso e bem-intencionado. Quando cercado de autoridades distanciadas, fica impassível ou voluntarioso. Quer calor e vai a extremos para conseguir. Os pais podem descrever seu filho número 9 como precoce, razoável e amadurecido para a idade que tem. Estas palavras descrevem a criança quando cercada de autoridades de mente aberta, despojadas e indulgentes.
Se a profundidade de sentimento da criança for considerada hiperdramática e os pais forem sem graça e superficiais, o jovem pode ficar nervoso, encucado e deprimido. Quer compreender seus próprios sentimentos e torna-se muito inseguro ou submisso quando não é compreendido. O 099 acha difícil relacionar-se com os iguais, mas assim que esta criança, cuja autoestima baseia-se em agradar os outros, for admirada por suas demonstrações de despojamento, estará livre para aplicar suas energias artisticamente. Os 9 querem ser comunicadores multitalentosos. Devem explorar os interesses em música, artes, esportes, teatro e redação. Quando o meio conduz à observação espiritual ou religiosa, as crianças 9 oferem sem resposta. Entretanto, podem transferir-se de um sistema de fé para outro que assumule conhecimento. Os 9 tendem a disseminar seus interesses, seus esforços beneficentes e suas ideias românticas. Podem sonhar, durante certo tempo, que nasceram para ser santos. Quando sabem que os santos têm que viver o inferno na Terra para serem considerados, decidem interpretar Ellen Hayes ou Richard Burton, tornando-se astros cultuados do teatro. Os 9 têm um largo escopo de desejos. Os voluntários SOS querem abandonar a filosofia doméstica ou circunstancial para ir ao encontro do mundo de braços abertos. Tentarão fazer de todos um membro da família. Todos são bem-vindos ao seu calor e ao seu coração. Os bens podem não ser importantes para os jovens 9. As coisas são para serem divididas, os sentimentos destinam-se a cuidar dos outros e a intuição deve ser usada para poupar o sofrimento alheio. Estas crianças nascem sábias e procuram dar e obter conhecimento. Compreendem, de modo surpreendente, o jeito dos adultos. Quando crianças, onde sempre que for importante, os 9 sabem o que os outros estão pensando. Mesmo quando jovens, o 9 se atrai por pessoas notáveis e nobres, com as quais é levado a aprender. Detecta as pessoas que são excepcionalmente talentosas ou dominam um ofício com esmero e segue-lhes o exemplo. Sem querer roubar a cena, o calouro 9 logo estabelece um exemplo a ser seguido por outros. Quando magoado por sua própria natureza crédula, o 9 nem por isso abandona seus conceitos românticos. Possui muito amor fraternal, dá a última moeda a um mendigo e espera recuperar a perda ou encontrar pessoa melhor na próxima vez. O 9 sabe, sem experimentar a desgraça, que as coisas sempre podem ser piores. Quando o 9 tem significados numéricos mais materialistas em outros aspectos de seu mapa, isto afeta seu desejo de experimentar a liberdade financeira. Entretanto, é provável que ainda assim encontre meios de ser caridoso e não deixe de usar suas emoções nas atitudes que dizem respeito a dinheiro. Causas humanitárias, grupos como as bandeirantes ou os escoteiros, e mostrar seu estilo de vida a estudantes estrangeiros pode ocupar seu tempo escolar. Como missionário apaixonado, consultor hospitaleiro e benfeitor entusiástico, o jovem número 9 é o cavaleiro do corcel branco ou então uma inspiração estranha a todos que precisem de consolo, proteção ou assistência. Maturidade. Os número 9 adultos querem viver uma vida que vale a pena. Acharão difícil estreitar os interesses e concentrar-se nas praticidades mundanas ou nas necessidades imediatas. Os 9 são levados a ajudar os outros e a criar ou se envolver com algo que tenha mérito artístico universal. São saneadores inspirados e reformadores altruístas que querem beneficiar o mundo. São capazes de auto-sacrifício mesmo quando dispõem de pouco e praticam grandes feitos para pessoas mesquinhas. Os 9 querem segurança, mas pouco fazem para estabilizar sua economia, suas emoções ou seus movimentos. As pessoas número 9 não gostam de ser amarradas à casa nem ter suas emoções reprimidas. Quase sempre incapazes de se confinar a um único relacionamento íntimo, têm muitos grupos de amigos. Os 9 devem ir aonde são necessários. O estranho menos afortunado, uma obra de caridade deficitária ou uma companhia teatral à procura de reis ou plateias toca-lhes o coração ou o bolso. Estes indivíduos praticam gestos generosos, sentimentais e impulsivos. Pode doar o aluguel da família ou largar a esposa com o jantar na mesa para ir atender a um vizinho que precisa de ajuda.
Sentem a dor do outro com um senso de imediatismo difícil de ser tolerado no dia a dia pelos mais íntimos. Para serem duradouros, os relacionamentos domésticos com os 9 exigem um tipo especial de amante e um amigo ou extraordinário. Os 9 são atraentes a todos e atraem o amor. Quando relaxados, têm carisma. Podem fazer alguém sentir que encontrá-los foi obra do destino. São espíritos universais afins, e, sem romancear o mundo, a consideração, a empatia e a compaixão dos 9 encontram gratas almas gêmeas. O coração e a alma governam a cabeça do 9. São colegas afetuosos, amigos dedicados e grandes amantes. Os 9 geralmente se culpam pelos problemas de um relacionamento íntimo, e para tanto são indulgentes com as transgressões e esquecem o passado. Os 9 julgam cada situação segundo os padrões que estabelecem para si mesmos, mas percebem que os seres humanos não são perfeitos e lembram-se da época em que eles próprios eram ciumentos, possessivos e sempre dispostos a atribuir aos outros a culpa pelos próprios erros. Os 9 apaixonam-se pela paixão e podem afogar suas necessidades práticas e emocionais para satisfazer o amante. O 9 perdoa a pessoa que se arrepende, mas não entende tapeação ou deslealdade. Pode ser um grande inimigo ou que padece de extremado estresse físico e emocional quando seu amor esfria. Com grande frequência, antes da maturidade, o 9, quando isolado, não encontra saídas emocionais condizentes e despeja todo o seu amor em uma única pessoa. Há tempo, até mesmo o parceiro mais admirador pode vir a sentir que é difícil retribuir. Quando o 9 não se exaure ele próprio com o alto sacrifício contínuo, o parceiro pode bater em retirada. Quando o 9 percebe o distanciamento do amante, fica deprimido, sem ambição e desliga. O resultado para ambos é geralmente uma recordação amarga. O temperamento e as percepções do 9 podem percorrer toda a escala que vai de Albert Schweitzer a Attila, o H1. Quando estão bem consigo mesmos, aqueles de auto-motivação 9 apreciam a beleza da natureza, não querem que uma coisa boa acabe e não são materialistas. Não dependem da riqueza ou de usar o dinheiro como ferramenta que lhes possibilite levar felicidade e consolo aos outros. Os 9 prezam as recordações pessoais, percebem que as recordações são o legado pessoal que fica. Os equilibrados 9 nada esperam e dão tudo. Tanto o médico heróico e cuidadoso do campo de batalha como o vizinho do lado que vai diariamente consolar a vizinha solteirona têm a mesma automotivação 9. Estes indivíduos não têm medo de se envolver. O instinto natural 9 é ser desinibido e entusiástico no que diz respeito ao amor. Os tímidos receptores deste zelo romântico podem ser cortejados com belas palavras e derrubados por seu carisma. Como os prestativos 9 devem estar livres para sair de um ninho e ir à caça de novas ideias, seus relacionamentos íntimos geralmente sofrem. O casamento pode ser um inferno para quem queira envolver-se num romance com um 9 desejoso de possuir amante, ao mesmo tempo, dividir experiências com terceiros. Os relacionamentos mais lembrados do 9 dramático, romântico e magnânimo, começam e terminam em namo-ro. Quando diz que quer segurança e um ninho, pensa melhor. Os efeitos enclausurantes de uma existência diária enraizada e de uma vida de praticidades não são compatíveis com seus ideais pessoais. Para fazer funcionar o casamento, os 9 desposam um indivíduo muito mais velho e emocionalmente seguro. Os 9 determinam a cadência e dão mais do que recebem desde o início. Ao fim da lua de mel, lançam-se a servir, a entreter e a embelezar o mundo novamente. Num relacionamento duradouro, os 9 são os maiores colaboradores. Se a parceira não se ameaçar com a necessidade que os 9 têm de não apertar os laços, se respeitar o propósito do 9 e tiver senso de humor filosófico, é possível linha aberta e necessária de comunicação. Entretanto, quando as interações pessoais são abafadas, fanatizadas ou estreitas, os 9 pedem licença e dão no pé. O casamento de duas automotivações número 9 precisa de um certo ajuste que o concentre nas questões domésticas. Os dois parceiros tenderão a vagar de um interesse a outro sem pensar nas despesas ou nas ambições futuras. Românticos sonhadores, de imaginação vívida,
que evitam discutir e tocar no que é desagradável. Os dois acham difícil o casamento TR adicional. Se os 9 se dedicarem a um propósito e entregarem a um profissional a gestão do dinheiro, e um ou ambos fizerem viagens de negócios, podem lograr êxito no mundo real. Porém, a solução ideal para ambos é ingressar no corpo da paz e esquecer os aluguéis, orçamentos e rotinas convencionais. No fundo da alma, os 9 querem curar, aconselhar e filosofar. Devem alardear sua mensagem criativa de modo a tocar as emoções dos outros. Estimulantes e magnéticos quando se sentem à vontade, os 9 têm jeito especial com indivíduos e plateias. Realizados, sejam atores, médicos, políticos ou organizadores de obras de caridade, querem fazer do mundo um lugar melhor onde viver. Entretanto, devem desenvolver um incentivo. Os 9 gostariam de acreditar na arte pela arte, pintores, escritores e músicos famintos tiveram, durante toda a história, mecenas motivados pelo desejo número 9 de querê-los vivos. Estes número 9 podem dar dinheiro, tempo, afeto, amor, empatia, amizade e compreensão ilimitada porque, para as automotivações 9, a satisfação profunda é a única recompensa. Autoimagem juventude, deitado na cama, ouvindo música e pensando como vou ser quando crescer? Como vou andar, vestir e falar, o pré-adolescente número 9 vê-se um conselheiro sábio, um artista dedicado ou um humanitário despojado. Sonha em receber o Prêmio Nobel da Paz e doar o dinheiro a uma obra de caridade necessitada. Uma criança de auto-imagem número 9 vê-se um universalista humano, médico missionário, ator e intérprete educado ou artista habilidoso. Os 9 podem ser os primeiros a ouvir a campainha e ir correndo colocar o donativo na bacia do Exército da Salvação. Estes indivíduos não desperdiçam uma única chance de mostrar seu amor pela humanidade e sua avidez de servir. Estão sempre dispostos a ouvir, dividir experiências e revelar que lá vou eu, com a graça de Deus. Ficam mais alegres quando vivem de acordo com suas ideias heróicas e seus ideais pessoais altruístas. Quando se vestem bem, fazem-no de modo a não ser estorvos em qualquer parte do mundo, mas sentem-se bem quando sua presença é percebida. As auto-imagens número 9 relacionam-se com o agradar aos outros. Fazem promessas e procuram cumpri-las. A primeira impressão que causam os 9 é romântica, artística e forte. E seu desejo juvenil possuir a capacidade emocional e física para assumir os problemas de todos e aliviar os sinais universais de sofrimento. Às vezes podem parecer exageradamente dramáticos. Quando se sentem afinados com a autoimagem, subjugam suas personalidades e ambições materiais para estimular um amante ou colaborar para uma causa que respeitam. No início, os número 9 vestem-se com elegância e juventude. São atentos às linhas belas e aos complementos sutis. Cada traje é completo e combina com o enfoque momentâneo da personalidade. E difícil julgar com precisão a idade do número 9. Mesmo quando crianças conversam à vontade com os adultos e têm modos afirmativos. Quando vivem de acordo com a auto-imagem, os número 9 são graciosos, magnéticos e impressionantes. Que ou ando desequilibrados, podem ser desatentos, distanciados ou carrancudos. Quando o número da auto-imagem é apoiado por um número 9 de automotivação ou autoexpressão, estes indivíduos podem ser indiscretos e fomentar ideias delirantes e pouco práticas, que acompanham com sublimação e martírio. Muitos 9 no mapa numerológico podem levar os 9 porventura empregados do seguro-desemprego a depender do próprio seguro-desemprego. Maturidade. Quando saem do elevador ou entram numa sala, antes de a personalidade ou o intelecto entrar em ação, os adultos número 9 emitem vibração culta e amistosa. A miúde grisalhos precocemente, os 9 parecem sábios e dignos, já mais velhos e alquebrados. Sua atitude indica personalidade graciosa, e parecem exalar aura de interesse bem intencionado. A primeira impressão que causam é magnética. Se os números da automotivação e auto-expressão forem introvertidos ou empresariais, estes número 9 irão ainda assim atrair a atenção de humanitários ou celebridades excepcionais. Seu refinamento,
versatilidade e sua conversa habilidosa cabem em qualquer lugar. Quando usam a cor açafrão, uma mistura amarelo-laranja que lembra as folhas do outono, a autoimagem é realçada. O indivíduo de autoimagem número 9 não precisa convencer ou se esforçar para convencer os outros a serem iguais a ele próprio. Em essência, o 9 inclui os talentos de comunicação do número 3, os talentos de representação e comunicação e os serviços comunitários do número 6, e os talentos de ensino e comunicação do teatral do arejado número 9. E desejo íntimo do indivíduo amar todos e ser amado por todos. A primeira impressão que causa um número 9 emocionalmente estimulado pode ser intensa e apaixonadamente animada. E perito em sentir as necessidades dos outros e desempenhar o papel esperado. Este idealista impressionável tem o temperamento de uma grande deusa ou de um artista excêntrico. Os 9 nascem líderes. Sem experiência ou preparo, ingressam nos grupos e estabelecem o exemplo que os outros escolhem seguir. Quando vivem de acordo com a autoimagem são afetuosos, hospitaleiros e tolerantes. O número da autoexpressão pode governar a primeira impressão desde que as descrições profissionais constantes do significado do número indiquem uniformes, modas correntes ou trajes inconvencionais. O número da automotivação pode influenciar o trajar dos portadores desde que estes estejam relaxados e fazendo o que querem fazer. Entretanto, quando estes indivíduos vivem de acordo com a autoimagem, não exibem as cores correspondentes indicadas pelos números de outra parte de seu mapa numerológico. Autoexpressão ou juventude. Os adultos acham óbvio quando as crianças têm a autoexpressão número 9. Na juventude, os talentos número 9 baseiam-se em observações e comentários maduros, filosóficos e úteis. Quando crescem, descobrem que são capazes de aconselhar, questionar e aplacar os outros com seu senso de humor autodepreciativo. Quando frustrados, podem parecer muito dramáticos, passionais e egocêntricos. Na qualidade de almas velhas ultratalento SAS, empáticas e automotivadas, é difícil se comportarem como crianças compenetradas ou adolescentes desimpedidos. Sem a intenção de exagerar, os compadecidos número 9 podem, num gesto heróico, voltar a um prédio em chamas para salvar um animal de estimação ou parente. Os 9 pensam no bem-estar alheio, examinam o quadro geral e praticam atos despojados. Imitam os adultos e copiam os colegas. Os 9 são engraçados, de forma livre e fantasiosos. Inspiram confiança e são extremamente intuitivos. Aos pais materialistas, possessivos e de mente estreita, podem parecer muito emocionais, generosos ou expansivos. Para adultos cultos, artísticos e de horizonte amplo, as crianças número 9 são alunos e professores que precisam ser iluminados em toda a oportunidade. Os talentos número 9 levam estas crianças ao ápice sem precisarem de aprendizado. Nascidos com a capacidade de sentir o pensamento alheio e fazer as perguntas corretas, os jovens número 9 apetecem às pessoas de destaque e aos talentos altamente qualificados. As escolas de artes e ofícios e educação universitária liberal não serão desperdiçadas pelos 9 sedentos de conhecimento. Serão mais inspirados, colaboradores e profissionais em posições de responsabilidade que permitam liberdade mental e física. Seus lampejos de despojamento e compaixão serão notados pelas autoridades, e uma vez admirados, alardeiam ao mundo que gostam de um tapinha nas costas. Os adolescentes número 9 e os adultos jovens são francos, criteriosos e atraentes. Têm muitos amigos e vários interesses que os afastam de casa. Estes adolescentes têm correspondentes distantes, dedicam algum tempo aos velhos e enfermos e interpretam Hamlet ou Ofélia no festival shakespeariano do colégio. São hábeis com as palavras, e escrever, interpretar e conversar são coisas fáceis. Estas crianças de amor universal intimidam-se com as ambições comerciais, a exclusividade e o pessimismo. Estão dispostas a salvar ou a servir o mundo e precisam trabalhar num emprego que ofereça extensos benefícios. A atitude de um bom irmão ou boa irmã manifesta pelos 9 abre pouco espaço para os relacionamentos íntimos. Os 9 querem amantes íntimos, mas acham uma pessoa muito limitante, e as oportunidades,
ilusórias. Estas crianças devem ser estimuladas a intercâmbios com estudantes de outros países ou a viajar durante as férias, pois precisam deste tipo de exposição e assimilam cultura sem esforço. As crianças, os adolescentes e os jovens número 9 devem levar sua resposta emocional às carreiras que escolhem. Como respondem com solidariedade à dor ou alegria alheia, são precoces quando bebês. Com o passar dos anos, os 9 distanciam-se de seu direito inato para expandir os inteiros 6,5 de auto-expressão. Entretanto, continuam adultos precoces. Quando jovens, à procura de emprego, devem encontrar ambiente não competitivo e natural onde sejam admiradas a compreensão humana, a empatia, a intuição e a dedicação. A resposta, o magnetismo e as elevadas colaborações dos 9 atraem prêmios ou reconhecimento. Maturidade, ocupações sugeridas, editor, escritor, repórter, correspondente estrangeiro, editor-chefe, gerente de circulação, professor, assistente de professor, médico, conferencista, artista, ilustrador, assistente social, administrador do bem-estar social, administrador universitário, pregador, cura, conselheiro, corretor, mestre de cerimônias, guarda florestal, ecologista, ambientalista, regente, compositor, esteticista, decorador, escriturário postal, navegador, cientista espacial, astrônomo, aviador, recepcionista de dentista, assistente de enfermagem, enfermeiro prático, proprietário de estação de águas, químico, juiz, advogado, organizador de clube de solteiros, humorista filosófico, rabino, padre, ministro, freira, administrador de serviços de saúde, cientista da vida, planejador urbano, especialista em relações públicas, redator publicitário, consultor financeiro, organizador de obras de caridade, patrocinador de artes, enfermeiro hospitalar. Metafísico. Opções. As carreiras indicadas pelo significado do número de automotivação, mesmo que não façam uso dos talentos imediatamente disponíveis, permitem ao indivíduo sentir-se à vontade. As carreiras indicadas pelos significados do número da autoimagem estimulam o indivíduo a viver de acordo com seus sonhos juvenis. As carreiras indicadas pelo significado do número do destino, quando este não for igual ao número da autoexpressão, exigem que o indivíduo aprenda com as personalidades e experiências que encontrar. Quando os números da autoexpressão e do destino são iguais, os talentos do indivíduo serão precocemente reconhecidos e utilizados. Maturidade. Analise da autoexpressão. Os indivíduos número 9 têm potencial para se recompensar financeiramente com a capacidade de comunicar sua compreensão da natureza humana. São artistas, de talento exclusivo, peritos e intérpretes que apuram suas habilidades e estabelecem exemplo digno de nota. E possível pelo reconhecimento de sua capacidade de entrar em empatia com as pessoas, responder às necessidades alheias, encantar e conquistar grandes plateias. Os atributos básicos do número 9 são o gosto pelo mundo, a nobreza de propósitos e o despojamento. Estes indivíduos emitem vibração que os coloca na extremidade receptora dos problemas alheios. Os talentos número 9 devem reconhecer sua necessidade de inspirar, ensinar e superestimar os outros. Têm grande capacidade para o amor e a caridade impessoais. O ambiente empresarial, a competitividade dos colegas e a agressividade comercial deixam-nos nervosos e tolhem sua criatividade. Os 9 são excelentes nas áreas de desenvolvimento e aconselhamento. As vendas e o marketing podem ou não os atrair. Se sua profissão exigir diversificação de atitudes, terão a habilidade de fazer de uma venda simples ou de uma promoção solene uma reunião informal. Como conferencistas, são excelentes junto à grande variedade de plateias. Pode-se contar que os equilibrados 9 sejam francos, arejados e dignos de confiança. São geralmente artísticos, charmosos e bem arrumados, predicados na organização de serviços ou comunicação. Os 9 devem investir sua paixão, seu espírito elevado e seus entusiasmos missionários numa posição, não apenas no emprego. Estes indivíduos não sabem fazer as coisas pela metade e são sensíveis aos ambientes, indivíduos e GRUPOs.
As imperfeições os incomodam. Um emprego, para eles, deve ter um propósito, deve tentar servir, embelezar, inspirar ou entreter. Para que os 9 sobrevivam ao comercialismo, o emprego deve ser mais do que um simples cheque de pagamento, deve ter a capacidade de disseminar seus ideais ao mercado universal. São professores, alunos e confidentes impressionáveis, ciosos da qualidade e indulgentes. Os 9 têm talento para se envolver, e as pessoas que prestam reconhecimento precisam de um tapinha nas costas. Os 9 podem ser humildes, mas também sabem alardear suas próprias trombetas. Estes ardentes benfeitores querem que suas percepções íntimas, seus talentos e suas ideias reformistas sejam alardeadas para o mundo. Ao escolher uma profissão, o sábio 9 solta a imaginação. Há escolhas múltiplas, mas a mais convidativa não irá oferecer segurança ou estabilidade. As pessoas emocionais, artísticas e intuitivas cercam os 9, que se sentem felizes no trabalho. Como o 9 é um doador despojado, um elemento de proteção lhe é oferecido. Um benfeitor, professor ou um bom espírito irá guiar ou proteger a sobrevivência do número 9 desde que este seja fiel ao seu desejo de qualidade, artesanato e arte. O 9 atrai o que precisa. Quem tem a autoexpressão número 9 não deve encontrar dificuldade em trabalhar com pessoas. Entretanto, num ambiente profissional eficiente e frio, polarizado e estreito, os 9 serão inamistosos, desligados ou deprimidos. Podem carecer do tirocínio prático necessário a cumprir as obrigações e criar a fama de ser conversa mole sem qualquer produtividade. Assimilam o meio, seja ele benéfico ou insalubre. A abordagem deve ser emocional se se espera que os 9 usem seu talento para mudar as opiniões e atrair gente verdadeiramente leal. Devem relacionar-se com os colegas de trabalho e também com os clientes. Com muita frequência, são temporões jeitosos que ensinam, fazem pequenos trabalhos ou vagam, inconscientes quanto aos seus verdadeiros sentimentos, e na meia-idade descobrem que têm talentos excepcionais. Da infância à velhice, os 9 são filósofos de padrões excêntricos que se relacionam com as profissões que curam, a política, a arte, a religião e a filantropia. Quando os 9 são pressionados ou estão estressados, surgem problemas de saúde mental ou física. Uma má notícia, no início, será no fim das contas a ferramenta que os desacelera e os força a selecionar as prioridades. Quando são lembrados de que boa saúde e satisfação são mais importantes do que dinheiro e posição, os 9 descobrem uma causa humanitária ou um propósito artístico à altura de seus talentos. Destino não nascemos sabendo que a vida tem a oferecer. Os indivíduos com o destino número 9 aprendem a desenvolver-se cultural, artística e despojadamente. Encontram as pessoas e experiências que lhes ensinam a abandonar os preconceitos, a servir a causas justas e a melhorar as condições da humanidade. Este destino implica vida profundamente gratificante e expressiva que se desenrola à medida que o indivíduo vê e aprende o significado do amor fraternal. Neste rumo o indivíduo tem a afinidade necessária a encontrar os notáveis de todas as profissões. As obrigações universais deste destino podem não parecer atraentes no papel, mas o 9 atrai beleza, reconhecimento e prêmios por seu carisma. Se a autoestima do portador do destino 9 se basear nos bens materiais ou nas ambições comerciais, as realizações terão curta duração e a estabilidade irá oscilar. Se indevassável e disposto a se sacrificar, receberá tudo o que for necessário para apoiar sua devoção. As colaborações artísticas ou filantrópicas podem ser tão extraordinárias ao ponto de proporcionar ao destino 9 o prêmio Pulitzer, ou a beatificação. O 9 pode sugar-se com o alto interesse ou a competição na juventude. Vai ficar inteligente, estabelecer um exemplo de excelência e viver fiel à sua natureza altruísta com o passar do tempo. Quando o indivíduo nada espera em retribuição de seus préstimos de amor, compaixão e tolerância, os resultados finais são benéficos. Os altos e baixos emocionais do estilo de vida dramático e filosófico do número 9 não são páreo para quaisquer dos escritos de Eugênio O'Neill e Neil Simon. Com seu olho discernidor e seu coração generoso, seu potencial é ilimitado.
As pessoas com o destino número 9 podem parecer cosmopolitas ou maduras. Sentem-se jovens. Os cabelos grisalhos prematuros não são denominador comum pouco frequente entre os portadores do destino 9. Coincidência? Provavelmente. Entretanto, o 9 é um teste até atentar para a lei dourada. Os 9 devem querer lutar pelo melhor e deixar que as coisas aconteçam sem sentir remorso. Estes indivíduos preparam-se para a luta expansionista quando aceitam a liberdade que lhes é oferecida ao fim dos relacionamentos. Os amigos são estativos, mas os 9 a miúde superam as pessoas e os bens. Devem atingir um grau de despojamento que vai determinar se a vida no plano seguinte será de professor ou aluno. Expostos a raças, credos e culturas desconhecidos, os 9 aprendem como os outros vivem e amam. Podem ser críticos no início, mas, com o tempo, tornam-se liberais. Indivíduos hospitaleiros, clementes e não preconceituosos cruzam o caminho destes indivíduos, e essas exposições edificam o caráter. Uma variedade de responsabilidades, desposar uma pessoa que tenha filhos, irmãos dependentes, ou cuidar de pais enfermos, pode contribuir para a maturidade precoce. Com muita frequência, os 9 atraem-se por amantes ou colegas muito mais velhos, muito necessitados ou extremamente sofisticados. Podem parecer masoquistas, mas não o são. Simplesmente não conseguem evitar dar mais consolo emocional e material do que recebem. Os 9 não podem se estabelecer num único lar ou na vida de uma única pessoa. Se favorecerem os esforços artísticos, os 9 podem ter que satisfazer exigências do público. Se seguirem as profissões humanitárias, vão interromper as intimidades domésticas. O índice de divórcio é alto nas áreas médicas, que a miúde atraem os 9. Quando atendem a um pedido de socorro, os médicos podem largar a esposa com o jantar na mesa ou desapontar os filhos ávidos por um dia de pescaria. As oportunidades do 9 são de uma evolução mais elevada do que a de qualquer outro destino. Entretanto, os desejos pessoais vêm em segundo plano, pois em primeiro está o impulso romântico de criar um mundo perfeito e de curar seus males. No caminho do 9 encontram-se os notáveis, as pessoas que são a nata nas artes, ciências, profissões e religiões. Desconsiderados os antecedentes, o 9 expande-se culturalmente num esforço inconsciente de aprender a vida. Para aproveitar ao máximo a capacidade de previsão da numerologia, o número 9 deve esperar dar o que for necessário, sem restrições e sem esperar retribuição. Há quem diga que, o que vai, volta ali. Se isto for verdade, o iluminado portador do destino 9 vai sempre colher as maiores recompensas. O 9 atrai reconhecimento, satisfação profunda e paz de espírito quando compreende o que faz pulsarem as pessoas e as trata com generosidade. O indivíduo pode ser doméstico, um ninhófilo por natureza, e descobrir que a vida não oferece residências ou relacionamentos permanentes. Pode desejar prestígio, dinheiro e poder e descobrir que os bens materiais são transitórios, adquiridos e perdidos facilmente. Do dia em que nasce até os 50 anos, o estilo de vida do indivíduo pode ser restrito em virtude de sua autossuficiência. Depois da meia-idade 9 pode inverter o foco e subjugar o ego. É essencial que as profissões ou alianças não sejam escolhidas por motivo de aclamação e afluência pessoais, pois o 9, quando motivado pela ganância ou avareza, jamais atingirá suas ambições maiores. As oportunidades profissionais surgem em várias indústrias de serviços ou de comunicação. Quando o 9 acalenta a beleza da amizade e virtude, as pessoas, os lugares e as coisas assumem novos valores. As possíveis recordações de fanatismo ou estreiteza de espírito na infância são afastadas por encontros com pessoas aconchegantes, tolerantes e pacientes. Na meia-idade, é possível uma crise que transforme o número 9 de um lobo solitário displicente em um compadecido trabalhador do bem-estar social. O crescimento emocional está no âmago das lições a serem aprendidas. O 9 percebe que nada é eterno e aprende a curvar-se reverente diante do inevitável. Ao fim da vida, os 9 equilibrados, não desafiados no plano numerológico, podem descobrir que são amados por muita gente e são um exemplo que inspira outras pessoas.
Os 9 são reconhecidos por insistir na excelência e pelo cuidado que dedicam ao seu trabalho. Ao seu contrário do ator, 3, que entretém por alguns instantes, e do professor, 6, que carrega o fardo da educação, o 9 está no nível mais alto de comunicação. Epitomiza o ator inspirado. Em consonância com a profundidade de seu zelo e serviço, o indivíduo 9 é elevado. Pode levar Hamlet de Shakespeare a Cadoca, em Dakota do Sul, escravizar-se numa enfermaria ou passar fome numa água furtada, visando a tornar-se um noviço num plano mais elevado. O mais reverenciado é lembrado como o professor do professor e vive eternamente nos corações e mentes dos alunos e plateias que o admiram. Os indivíduos com o destino número 9 devem formar parcerias ou desposar pessoas que tenham o número 9 para número de expressão ou automotivação, pois estes últimos sabem o que o destino número 9 deve aprender. O casamento ou parceria de 2 destinos número 9 resulta numa amizade duradoura, mas os propósitos do dinheiro e da vida serão difíceis de estabilizar. 2 9 podem encontrar-se em aeroportos, em manifestações político-ativistas ou numa fila para doar sangue às vítimas de um desastre. A vida oferece difíceis ajustes domésticos e muitas restrições pessoais. 2 pessoas com intenção de salvar o mundo podem não ser capazes de dar o máximo de si num relacionamento íntimo. Portanto, o casamento e as parcerias são geralmente de curta duração, embora o amor ou a amizade entre 2 destinos 9 possa continuar. Influências da data do nascimento no destino setembro. Os indivíduos nascidos em setembro aprendem a compreender os sentimentos dos outros na juventude. Segundo se espera deles, devem colocar de lado seus desejos, bens e preocupações pessoais quando os outros precisam de seu tempo, sua energia e solidariedade. Crescem rapidamente, surgem situações que exigem que cuidem de si mesmos e dos outros sem qualquer preparo. Quando jovens, sentem medo e ficam confusos com os problemas dos adultos. Frustrados por não serem iguais aos outros meninos, são solitários involuntários e crianças precoces desgastadas por sua capacidade exclusiva de compreender as provações e atribulações do mundo adulto. Incapazes de conviver com a própria e profunda capacidade que têm para a empatia e o amor, tornam-se pais, professores ou conselheiros subrogados. Os nascidos em setembro vão muito além de seu direito inato no plano cultural, espiritual e prático. As rebeliões e responsabilidades emocionais da infância não conduzem à alegria de brincar, à liberdade ou ao autodesenvolvimento. Os nascidos em setembro são muitíssimo emocionais, artísticos e melodramáticos. Encontram pessoas notáveis na adolescência e são afastados da cultura familiar ou da mentalidade dos vizinhos. Uma ampla variedade de pessoas talentosas, filosóficas e intuitivas abre as portas para sua expansão. Infelizmente, há aborrecimentos que lhes fogem ao controle. São pessoas que passam e saem de suas vidas e situações que desejam conservar ou mudar. Os jovens nascidos em setembro oferecem compreensão e nada recebem em troca. Parcerias ou casamentos para o número 9 não são recomendados antes dos 28 anos de idade. As razões de um casamento abaixo desta idade não se baseiam nas necessidades práticas destes indivíduos e tampouco nos motivos corretos que visam a satisfação pessoal, e é improvável, por isso só, que os compromissos durem. Os jovens nascidos em setembro fazem sacrifícios pessoais acima e além do solicitado, fazendo com que a época que vai até os 36 anos seja a mais difícil no destino destas pessoas. Dia de nascimento, 9, 18, 27. O número do dia do nascimento tem influência sobre a personalidade e o destino. Durante a meia-idade atrai pessoas e experiências que exemplificam o significado do número. O ciclo de produtividade da meia-idade começa com a maturidade. Vai aproximadamente dos 28 aos 55 anos de idade e coordena-se com o destino durante este período. O significado do número do dia do nascimento acrescenta seus traços e experiências de caráter à análise numerológica do indivíduo. As pessoas nascidas em 9, 18 e 27 do mês, além dos traços de caráter delineados pelos significados do número para o nome, são amorosas, empáticas e generosas.
podem não encontrar a felicidade nos relacionamentos duradouros ou o sucesso na comunidade comercial competitiva. Em vez disto, podem gostar das investigações espirituais, das buscas artísticas e de importantes projetos de serviços ou comunicação. Entre aproximadamente os 28 e os 55 anos de idade, o ciclo de 27 anos da produtividade no destino, a vida oferece a estes indivíduos oportunidades adicionais para a expansão cultural, apuro das qualificações e assistências às SAS à sua altura. Toda atenção voltada a impulsionar os talentos criativos e ampliar o potencial abre as portas do reconhecimento e das recompensas. O indivíduo deve esperar afastar-se das pessoas e realizações acima de suas possibilidades. As pessoas nascidas em 9, 18 e 27 não podem se centrar em si mesmas. Devem insistir na liberdade mental, emocional e prática para ver a todos como irmãos. Em outras palavras, não podem se dar ao luxo de dar cunho demasiadamente e pessoal ao amor. O indivíduo aprende a aceitar filosoficamente a inevitabilidade das mortes do inverno antes dos replantios da primavera. Deve aprender a afastar-se antes que a intimidade aumente e as separações se tornem dolorosas. Os casos de amor raramente duram, por isso o indivíduo aprende a não colocar todos os ovos na mesma cesta. De modo semelhante, deve aprender a afastar-se quando não é mais necessário. Durante este período, deve também examinar as necessidades e os gostos da massa quanto às artes e às ciências humanas. É possível o reconhecimento público, e as amizades amorosas florescem e crescem. E essencial ao ciclo de produtividade que a pessoa se recuse a restringir-se em função das expectativas de terceiros ou a condescender com a possessividade alheia. Ano pessoal. O número 9 é o novo ano no ciclo dos 9 de experiências que resulta no apuro e na qualificação do desempenho baseados nas metas estabelecidas no primeiro ano. Na primavera o indivíduo recebe o reconhecimento dos esforços criativos, faz inventário das realizações passadas e prepara-se para iniciar novas metas de longo prazo. Para a maioria, os antigos namorados, os colegas de colégio e os ideais pessoais brotam e são alvo de avaliação definitiva. E um ano para descartar as roupas que saíram de moda, reler os livros preferidos e abandonar os amores perdidos. E hora de reflexão e reavaliação. Este ano exige que se dê amor incondicional e se aceitem os problemas dos outros. Nada de novo começa, por isso tudo que insinuar em novo começo no ano seguinte deve ser eliminado. O amor oferecido dura pouco ou provém de admiradores impessoais. Concentre-se em ser paciente, pois não é hora de instigar ou legalizar ideias ou filiações inovadoras. As emoções se expandem e se encorem sempre que o panorama dos desempenhos passados reacende antigas labaredas. Há certa desilusão e certo desapontamento em setembro em consequência do romantismo e das ideias errôneas que andaram às cegas durante o verão. E ano para ser uma pedra rolada que não cria limo. É difícil abandonar os hábitos confortáveis, sejam agradáveis ou desagradáveis. Os términos ocorrem, mas apenas como alicerce para o renascimento e as melhores perspectivas futuras do ano seguinte. As mudanças são necessárias, por isso certas coisas devem ser terminadas. As novas metas instigadas em outubro esvanecem ao fim do ano e devem ser guardadas até abril do ano seguinte. Surgem transições que germinam em outubro. E preciso selecionar as prioridades, podendo planejar no outono, mas é melhor não instigar mudanças inovadoras senão com todos os fatos em mãos. O tempo deve ser gasto para melhorar os relacionamentos, entreter, aconselhar ou inspirar os outros. Viajar traz luz e deve ser apreciado. Viaje, sinta o aroma de um gramado recém-cortado, a brisa do mar, ouça as reminiscências dos velhos amigos. Imagine-se na véspera do Ano Novo Chinês, quando as dívidas devem ser todas pagas antes do encerramento do ano. Quem não começar novo será assolado por velhos negócios, relacionamentos e obrigações no ano seguinte. Se o casamento transcorreu bem temperado 2 anos antes, no ano 9 o divórcio será definitivo. O ciclo traz de volta tudo o que ocorreu nos últimos 8 anos, pequenas doenças, artigos perdidos e ideias descartadas reaparecem.
É inevitável rever o antigo bairro. As esposas experimentam seus vestidos de noiva cuidadosamente embalados, e os maridos começam a pedir jantares iguais aos que mamãe fazia. Há muita vida, e necessidade de dar à medida que constatamos que todos somos vulneráveis. Novembro atrai pequenos aborrecimentos e irritações emocionais em consequência das demoras das providências de outubro. Os relacionamentos íntimos florescem quando se está aberto a seguir a liderança alheia. Fique quieto, banque a Mona Lisa e sorria. Debaixo da superfície há coisas em funcionamento que virão à luz em dezembro. Até o relógio soar às 12 horas da véspera do ano novo, espere de dezembro apenas conversa e nada de concreto. No dia 31 de dezembro, antes da meia-noite, será tomada a decisão mais importante do ano. Será resultado da observação inconvencional e surpreendente. Alguém, ou alguma coisa, irá alterar o curso das metas independentes do ano seguinte. Mês pessoal em qualquer ano pessoal proporciona a oportunidade de completar projetos, ser caridoso e expandir as atividades culturais. As ambições pessoais não serão favorecidas, tampouco a agressividade comercial. Em vez disto, é hora de inspirar, aconselhar e apoiar os outros. Os projetos que começaram há 8 meses florescem, e serão concluídos ou abandonados. Surgem situações que exigem atitude altruísta e de mente aberta. Visite os enfermos, os mais velhos ou os necessitados, levando-lhes um livro, uma guloseima saborosa ou um bom ouvido. Não é hora de começar nada. As interações grupais, as audições e os aparecimentos públicos realçam sua reputação e atraem recompensas. Use este mês para encontrar pessoas notáveis ou prestativas que tenham contatos ou capacidade para fomentar as ambições. Dia peço ao acorde com uma palavra agradável e a determinação de resolver todos os problemas antes do pôr do sol. Passe pela casa de um amigo necessitado e faça por ele alguma coisa atenciosa. Planeje compartilhar as benesses, os talentos e a compreensão. Use o dia para ir dizer ao fanático da outra rua para crescer, e certifique-se de que os preconceitos pessoais não estejam transparentes. O trabalho detalhado pode exigir esforço demasiado. É melhor adiar por uns dias a costura, o ferro de passar e as conversas com o contador. É dia de pensar nas questões importantes e ser generoso com os amantes, amigos e colegas de trabalho. Você vai notar que há miudezas que precisam ser esclarecidas e resolvidas. E grande impulso de consolidar e tirar do caminho tudo que vem se arrastando. Assuma o compromisso pessoal de ser paciente, indulgente e bem-intencionado. Não misture as coisas. Divida o conhecimento e permita que as pessoas que viveram e assimilaram mais do que você o iluminem. Você vai concentrar-se nas pessoas em expansão cultural e nas experiências de perdoar. Ouça música, assista a uma peça de teatro ou ofereça-se para doar sangue. A única coisa que você pode dar, que salva vidas e se repõe em 6 horas é o sangue. Lembre-se de que, para ser criativo, você primeiro precisa admirar a arte alheia. E hora de conseguir profunda satisfação relacionando-se com seus semelhantes humanos e o universo. Aceite tudo o que acontecer hoje e seja agradável. Perceba que há uma hora em que é preciso dar demonstrações de compaixão, consideração e tolerância. Certos sacrifícios podem ser necessários. Neste dia, você pode receber a culpa por um erro alheio, ou pode perdoar e esquecer um deslize. Este dia deve ser usado para refletir, expandir ou concluir, e planejar as mudanças de amanhã. Acima de tudo, use o tempo para amarrar as extremidades soltas, e não espere que alguma coisa nova tenha início. Capítulo 14 Além do 9 Como usar o 9. Usando a aritmética ordinária, o 9, somado a qualquer número ou subtraído de um número maior, deixa o número original inalterado quando este é reduzido a um único dígito. Se estiver com pressa, ignore o 9, pois o resultado será o mesmo. Exemplo: 1991 é igual a 1 mais 9 mais 9 mais 1 igual a 22 mais 0 igual a 2. Ignorando os 9, 1 mais 1 igual a 2. Subtraia, 13 menos 9 igual a 4,
3 igual 1 mais 3 igual 4.